Pronto. Radioatividade, parte final, exercícios de sala. Tá? Vocês vão perceber que os exercícios se restringem basicamente às duas questões trabalhadas na aula. A questão da meia-vida, que a gente vai trabalhar com as continhas agora, e com os decaimentos, tá bom? Então, let's go. Deixa eu trocar aqui. Aqui. Complete as equações a seguir. Super simples, tá? Para completar as equações, a gente vai ver o que está faltando. Né? No item A está faltando reagente. Tá? É claro que para a gente saber quem é o reagente em si, eu precisaria ter a tabela periódica do lado. Tá? Então, a gente vai representar genérico. Eu vou representar assim, você tem um elemento X com número atômico que tem que ser 84, se transformando em chumbo, Pb, 82. Ah, por quê? Porque ele liberou uma partícula alfa. 2 e 4. Olha lá. Certo? Para garantir a conservação da massa, bom, se o chumbo tem 207 de massa, e a partícula alfa tem número de massa 4, então o nosso elemento originário, né, que deu origem ao decaimento, tem que ter 211 aqui. 211. Ali. Tá bom? Vão conferindo aí os números, tá? Qualquer coisa vocês me avisem. Plutônio, 94239. 239. Vai virar urânio 92. Olha lá, esse é facinho. Urânio 92, 235. Então, emitiu alfa, certo? Diminuiu 2 unidades e 4 em cima. 4 em cima. Tá? Urânio 92238. U 92238. Se ele vai emitir uma alfa, ele vira um átomo X, 90, acho que esse é o tório mesmo. E aqui 234. Para conseguir emitir uma alfa. 2, 4. Tá? Actínio, a mesma coisa. Actínio, 89. 227. Vai virar X, 87. 223, né? 223, para uma alfa. Alfa 24. Tá aí. Podem tirar print. Tranquilinho, né? Beleza, vamos seguindo. Dois. Aqui eu coloquei a tabela porque ele vai pedir. Enquanto o tório 231 é alfa emissor, o chumbo 209 é beta. Equaciona as emissões. Então, vamos procurar aqui o tório. Aqui. Cadê o urânio? O urânio está aqui, ó. O tório é o 90. Tá? Só chamar a atenção de vocês para o seguinte. Tá vendo esse número aqui embaixo? Ó? Isso aqui é a massa atômica do elemento, né? Essa massa atômica é a média dos isótopos. Lembra que a gente aprendeu isso na parte de mol, né? Então, esse valor eu não vou usar. Eu vou usar o valor que ele me deu ali em cima. Né? Então, o tório é 90. Então, vamos lá. Tório. Então, a TH 90, 231. Emissor alfa. 24, mais... Agora, eu vou ver quem é o elemento formado. O tório está aqui, ó. O tório está aqui. Ele vai formar o 88. Então, o actínio é o 89. É o lutério, que é o 71. 71 não, peraí. 89, 88. Cadê o 88? Não, é o rádio. Tá aqui, ó.
Porque essa fila, ela tá aqui, né, ó. Os actinídeos. Os lantanídeos estão aqui em cima. Então, é esse o cara, ó. É o radônio. O rádio, perdão. Tá? Ele vai de 90 para 88. Então, fica assim, ó. Rádio. 88. Né? E aqui, menos 4, 227. 227. E o chumbo, 82. Né? E você vê que interessante, né? Não é todo chumbo que não é radioativo. O chumbo 209 é, ó. O 209. Tá? Ele diz que é beta. Menos 1 e 0. Mas, como ele vai aumentar o número atômico, vamos ver onde está o chumbo aqui. O chumbo está por aqui, ó. Chumbo 82, ó. Ele vai virar bismuto. Bismuto. Tá? 83. BI 83. Isóbaro 209. Pronto. Tá aí. Beleza? Já identificamos, né? Os isótopos, os radioisótopos formados. Tá? Então aqui já está A e B, né? Já está a resposta A e a B. Bom? Questão 3. Cada questão é um golinho de água. Aqui, vamos lá. Considere a seguinte série de decaimento radioativo para o rádio. Tum, 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 até chegar em chumbo. Determine a sequência de partículas emitidas por esse isótopo até chegar em chumbo. Então, aí batendo o olho e enxergando a partícula, né? Então, vamos lá. Vão conferindo comigo, né? Ó. De 88 para 86 aqui, ó, a massa variou 2. A massa não, né? O número atômico 2 e o número de massa 4. Então, aqui nós temos emissão alfa. Aqui, alfa. Depois ele foi de radônio para polônio. 86 para 84. 222, 218. Alfa. Confere aí se faz sentido. Depois de polônio para chumbo. 84, 82. 238, 234. Outra alfa. Aqui, acho que é isso. Aí começa a aparecer uma outra emissão aqui. De chumbo, ele pula para bismuto, né, 8283. Então, ele aumentou o número atômico. Então, beta. Beta. Depois de bismuto para polônio. Então, ele foi de 83 para 84, outra beta. Beta. De polônio para chumbo, 84, 82 é a alfa, ele volta para 82. É um negócio meio doido, né? Não tem uma lógica. Aí de chumbo, 82 para bismuto, de novo, aumentou o número atômico, então é beta. Beta. Aí, penúltima, bismuto para chumbo, para polônio, perdão. 8384, 210, 210 beta. E 8482, 210, 206 alfa. Alfa, tá aí. Tranquilinho. Acho que essa é a aula de exercício mais suave na nave que a gente tem. Não, acho que a primeira também é, de separação de misturas. As únicas aulas de exercício tranquila. Ah, podem tirar print aí, não sei se vocês estão acompanhando com a listinha já. Eu fiquei de mandar para vocês anteontem, né? Aí o atrasadinho só mandou ontem. Então não sei se vocês imprimiram. Tá? Questão número 4. 4. Tem um textão aqui, né? Enfim, a gente vai lendo para ver, porque eu não lembro exatamente das informações do texto. Então, o imageamento por emissão de pósitrons inicia com a aplicação de um traçador metabolicamente ativo. É uma molécula biológica que carrega um isótopo emissor de pósitrons, ou carbono 11, ou nitrogênio 13, ou oxigênio 15, ou flúor 18. Então, ele está falando de uma técnica
que a medicina usa, que é o imageamento por emissão de pósitrons. É uma espécie de ressonância magnética, tá? Só que a partir dos pósitrons. Em alguns minutos, o isótopo se acumula na área do corpo em que a molécula tem afinidade. Por exemplo, uma glicose rotulada com carbono 11, que é uma glicose que tem carbono 11 na fórmula, ela tem meia-vida de 20 minutos, acumula-se no cérebro, onde a glicose é usada como fonte primária de energia. O isótopo radioativo, que é o carbono, então decai por emissão de pósitron. O pósitron colide com o elétron, olha que interessante isso. O pósitron colide com o elétron livre, normalmente antes de atravessar 1 milímetro do ponto de emissão. A interação das duas partículas resulta na conversão de matéria em energia. Isso é o que a mecânica quântica prevê como aniquilamento de partículas. Lembra que eu falei para vocês no começo da aula que, graças à radioatividade, a gente começou a detectar as antipartículas? O que a mecânica quântica previa? Que quando uma partícula encontrasse com a sua antipartícula, haveria um colapso das duas. As duas se aniquilam e se transformam em luz. É muito bizarro, a matéria desintegra, ela vira luz. Né? E isso vem ao encontro da equação do Einstein, E igual a mc ao quadrado. O Einstein já previa que a matéria pode se converter em energia. E aí a mecânica quântica vem com essa ideia. Não, é verdade. Então, tipo, e é essa energia que o aparelho detecta. Então, o elétron, o pósitron é emitido, ele bate no elétron, aniquila e vira radiação. Tá? Esses raios de alta energia emergem do ponto de colisão em direções opostas e são detectados por detectores. Olha que louco. Bom, quais são os radioisótopos obtidos quando esses caras decaem? Então ele quer que a gente faça um por um. Tá? Só para lembrar, a emissão de pósitron ela acontece como? Vamos colocar aqui de novo, tá? Para a gente fixar. Como que a emissão de pósitron ocorre? O pósitron ocorre por decaimento de próton. Então, decaimento de próton. Tá, beleza. Como que acontece o processo? O próton decai, formando nêutron e o pósitron. Então, significa o seguinte, o elemento formado ele tem que ter uma unidade a menos de número atômico, porque ele perdeu um próton, mas ele tem o mesmo número de massa. Então, veja, carbono, 6. Quando ele emitir um pósitron, ele vira boro, 5, com o número de massa 11. Continua com o número de massa 11. Tá ali. Carbono virou boro. O nitrogênio, com o número de massa 13 e 7, né, que é o número atômico dele, né? Lembrando só uma coisa, tá, gente? Se alguém tiver na dúvida. Esses números atômicos, o exercício tem que dar, né? Do carbono 6, nitrogênio, provavelmente dê a tabela periódica e tal. Então, aqui fica pósitron mais... Aí vem o elemento produzido, né? Como ele decai um próton, então ele fica carbono. 13. Tá? Para o oxigênio, 15. 15. Ele vira nitrogênio, né? Aqui, ó. Então ele vira 7 embaixo e 15 em cima. Tá aí. É muito louco, né? Porque, ó, olha que coisa biruta. Tá vendo essa reação aqui, ó? É o nitrogênio virando carbono, né? Quando o nitrogênio vira carbono, ele emite pósitron. O carbono pode virar nitrogênio, só que é o 14. Só que ele emite beta. É o contrário, né? Quando o carbono vira nitrogênio é porque ele está emitindo beta.
Quando o nitrogênio está virando carbono, é porque ele emite pósitron, tá? Beleza. Aí no flúor, que é o outro, né, o último, aqui o flúor é 9 e 18. Então, ele vira 10. 10 é neônio, né? Hélio, neônio, Então, não, ele vira 8, perdão. Ele vira 8. Então, vira pósitron, mais oxigênio, 8, 18. Beleza? Então, as 4 equaçõezinhas envolvidas para os pósitrons. Questão 4 feita. Vamos para a questão número 5. Podem tirar print dela. Aí, beleza. Aqui. Um determinado átomo natural emitiu na sua série radioativa um total de 6 partículas alfa e 4 partículas beta. E ele chegou ao isótopo de chumbo, que possui 126 nêutrons e 82 prótons. A partir dessas informações e do gráfico de cinturão de estabilidade, responda as questões a seguir. O isótopo do chumbo é estável, sim ou não? Né, a gente vai ter que olhar o gráfico está aqui, ó, já coloquei ele aqui. O gráfico está aqui, tá? O isótopo do chumbo é estável? Sim ou não? B. Determine o número de prótons e o número de nêutrons do átomo que iniciou a série radioativa. Tá, então é assim. Eu tenho um átomo, X, que tem número atômico Z e número de massa A. Tá. Esse átomo, segundo o que o exercício conta, ele emitiu 6 partículas alfa e 4 partículas beta. Partículas beta. Então a gente vai fazer a equação não passo a passo, né? A gente vai fazer de uma vez só. Tá? Que é o caso um pouquinho mais complicado, mas não é nada absurdo. Aí virou chumbo. PB, com 82 de próton, tá? E o número de massa seria 126, 210, né? Confere? 210. Tá aí. Beleza. Bom, tranquilo. Como a gente sabe a quantidade de partícula alfa, de partícula beta, a gente vai agora tentar, a partir dessas quantidades, deduzir o que aconteceu. Então, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar primeiro no número de massa. Peraí que estão perguntando aqui, peraí. 208, deixa eu ver, 216, é verdade, 208. Fiz conta errada. Aí, obrigado. Aqui, né? 208. Toque. 208, obrigado. Aqui. 208. 126 mais 82. Então, ó, eu vou começar observando a partícula alfa. Porque, assim, a partícula alfa, ela provoca no átomo uma coisa que a beta não faz, que é a mudança da massa. Então, ó, 208 é a massa do produto. Ela tem que ser igual à massa do reagente menos 6 vezes 4, né? Que é a queda da massa provocada pela partícula alfa, tá? Que dá 24. Então, o nosso elemento original, ele tinha uma massa de 208 mais 24. Mais 24. 232. Aqui. Beleza? Bom,
Ok, agora vamos achar o número atômico. O que acontece? O número atômico ele sofre duas alterações, né? Se eu considerar só a partícula alfa, o número atômico tem que cair 12 unidades. 12 unidades. São 6 partículas alfa. Se eu contar mais as betas, ele tem que subir 4 unidades. Certo? Então, ele perde 12, mas ganha 4, por conta das variações. Então, eu posso dizer o seguinte, que o número atômico final... Peraí, eu posso dizer assim, ó, que o número atômico final é igual ao que ele tinha no início, certo? Que era Z, menos 12, que são as 6 alfas, mais 4 vezes a beta. 4 vezes a beta. Então, ele perde 12 e ganha 4. 4 vezes 1, tá? Beleza? Então, fica 82 mais... Aí eu passo 12 para lá, né? 12 menos 4. Isso é igual a Z. Tá? Beleza? Quanto que dá isso aqui? 82. A pessoa já não está mais fazendo conta de cabeça, né? Já viu que já... Uns 4. Dá 90? 90. Tá? Vamos fazer a conta. 90. Perde 12. Ganha 4. Bateu. Tá? Então dá 90. Pronto. Fechou. Isso daí era o item A, né? Vou colocar aqui item A. Ah, não. Na verdade, não é o item A, né? Isso, na verdade, é o item B. Determine o número de prótons e o número de nêutrons do átomo que iniciou a série. Então, o nosso átomo que iniciou a série, ele é o tório, né? Que eu sei porque eu decorei, né? O 90, tá? E o número de massa dele é 232. Aqui. Tá. Aí, a pergunta que ele faz em relação ao gráfico é para que eu olhe o gráfico, né? O átomo que nós formamos, que é o chumbo, ele, segundo o próprio texto, diz que é 126 nêutrons e 82. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar isso nesse gráfico. Eu vou pegar aqui no eixo X, ó, o número atômico 82, e vou pegar aqui no eixo Y o número atômico 126, que são os números de próton e o número de nêutron. E vou olhar onde ele está, tá bom? Ó, eu coloquei aqui já anotado para vocês darem uma olhada. Tá aqui, ó. Peraí, opa, perdão. Aqui você tem o chumbo, ó, 126 aproximadamente, tá? Eu aproximei um pouquinho, não tá bem no certinho. E 82 aqui, ó. Então a gente percebe que o átomo citado, ele tá aqui, ó. Ele tá bem longe da relação 1 para 1, certo? Pelo fato dele estar longe da relação 1 para 1, a gente conclui que esse átomo não é estável. Ele não tem aquela condição que tornaria o átomo estável, que é uma relação de 1 para 1. Né? A gente percebe essa relação aqui de 126 para 82, só para a gente fazer a conta, dá 1,5, né? Deixa eu ver, aproximadamente. É 1,5. Então, quer dizer, por esse desbalanceamento de próton-nêutron, vou escrever aqui, ó, a resposta do item A, né? Não, pois a relação nêutron-próton está muito acima de 1. Opa, muito acima de 1. Tá? Ele, no caso, ele nem pediu para justificar, mas a gente está colocando qual foi o parâmetro. Beleza? Questão número 6. Questão 6.
podem tirar print. Pronto. Na transformação de urânio em chumbo, são emitidas várias partículas alfa-beta. Considerando que as 4 primeiras são alfa, determine os isótopos que se formam. É para fazer um por um. Tá? A gente vai fazendo naquela sequencinha. Então, é urânio 92238. Tório 90234. Rádio 88230. Puta, agora o outro eu já não sei. 86, o que que é? Deixa eu ver aqui. Tem que pegar 2. Tem que pegar o 86. 86 é o radônio e depois o 84 é o polônio. Tá, já peguei, já. Já peguei. Espera aí. Guarda aqui, ó. Radônio. Radônios. Então, RN. 86. 226. Polônio. 84. 222. Fechou? 1, 2, 3, 4. Então, alfa, alfa, alfa e alfa. Tá? Nos exercícios de múltipla escolha, geralmente, como é que essas questões elas aparecem? Ele te faz exatamente essa pergunta, né? Mas normalmente ele fala assim: qual é o último átomo? Então você vai fazendo, geralmente são questões bem curtas, nada muito, né, desafiador nesse sentido. Tá? O que é bom, né? Questão 7. Questão 7, a gente trabalha com aquele conceito de meia-vida, né? Vamos fazer umas continhas. Para quem já trabalhou com esse assunto, quem já teve aula desse assunto, deve lembrar que existe uma fórmula para que você consiga trabalhar com o conceito de meia-vida. Né? Eu, particularmente, não acho que a fórmula seja tão importante. Por quê? Porque a gente sabe que na meia-vida, a cinética, ela é uma cinética bem particular, né? Ele vai em cada intervalo de tempo X, que é a meia-vida, ele vai perder metade da radiação que ele tinha anteriormente. Então, você consegue fazer isso com o próprio raciocínio de conta, né? Sem a fórmula. Aqui ele fala assim, ó, o tempo de meia-vida do criptônio 89 é 3,16 minutos. Dispondo-se de uma amostra contendo 4, 10 a 23 átomos, ao final de quanto tempo restariam 1, 10 a 23? Então, eu parto de 4, 10 a 23 átomos, que a gente pode chamar de massa inicial, ou quantidade inicial de átomos, que tem 100% de radiação. Aí o criptônio vai emitir uma radiação X lá. Então, ele já não existe mais. Tá? Aí o nosso material agora vai diminuindo a quantidade de radiação. Então, eu passo a 2, 10 a 13, a 23 átomos. Né? Aqui foram decorridos um tempo de meia-vida, que a gente simboliza pela sigla T meio. Um tempo de meia-vida. Então, agora você tem só metade da radiação. Tá? Depois eu deixo passar mais um tempo de meia-vida. E aí ela cai metade de novo. Então ela foi para 25. Então veja, o que a gente vai perceber, né? Que quando você decorre 2 tempos de meia-vida, 2 intervalos de tempo de meia-vida, você percebe que a amostra perdeu 75% da radiação, né? Ou seja, caiu a 1/4 da radiação. Então daqui vem a fórmula famosa, né? A fórmula famosa, ela funciona assim, ó. A massa de um elemento
ao longo do tempo, ela é igual à massa inicial, que seria correspondente a isso aqui, né? Não que isso seja massa, né? Mas é uma quantidade inicial de átomos, tá? Dividido por 2, porque ela vai caindo de metade a metade, elevado a n. Tá? Esse n é o número de períodos de meia-vida. Meia-vida. Aí, por que eu sou meio contra essa fórmula, gente? Porque essa fórmula ela pode tornar um exercício simples meio chato. Por exemplo, a pergunta do cara é: quanto tempo demora para ter 10 a 23? Ou seja, se você faz esse raciocínio que a gente está expondo aqui, ó, você sabe que o tempo total é igual a 2 vezes 3,16 minutos. Ou seja, o tempo é de 7,32 minutos. Ou seja, quase 7 minutos e meio, né? Quase 7,5 minutos. Tá aí, beleza. Aliás, 7 não, né? 6,32. Ó, mais uma continha errada, ó, antes que alguém corrija. 6,32. Não 7. Tá? Então, quase 6 minutos e meio. Agora, vamos supor que você resolva fazer por fórmula. Vamos imaginar que, puta, eu quero fazer por essa fórmula aqui. Tudo bem, vamos lá. Em vez de massa, nós vamos colocar o número de átomos, né? Em vez de fazer com massa. Então, eu vou escrever 4, ó, 4, 10 a 23 é igual a 1 vezes... aliás, ao contrário, né? 1, 10 a 23, aqui e aqui 4. 1, 10 a 23, que é a massa final, é igual a 4, 10 a 23, dividido por 2 elevado a n. Né? Quando você usa a fórmula, você vai achar o número de períodos de meia-vida. Quantos tempos de meia-vida foram decorridos, né? Que é uma coisa que com a mão você consegue. Então, ó, como você resolve essa conta? Você sobe o 2 elevado a n, isso é igual a 4, 10 a 23, certo? Dividido por 1, 10 a 23. Que dá 4, né? Então, 2 elevado a n igual a 4. Só que como 4 é 2 ao quadrado, 2 elevado a n é igual a 2 ao quadrado, n igual a 2. 2 tempos de meia-vida. Aí você pega o tempo de meia-vida e multiplica por 2. Né? Eu, sinceramente, não acho que valha tanto esforço para fazer essa conta se você conseguir fazer ela na raça. Né? É diferente, por exemplo, quando passa muitos tempos de meia-vida, 20 tempos de meia-vida, 30, mas não é o caso. Geralmente os exercícios trabalham com 1, 2, 3 decaimentos, tá? De meia-vida. Tudo bem? Tranquilo? Tá aí uma questãozinha de meia-vida. Que também não tem como mudar muito, é sempre a mesma coisa. Tá? Podem ir tirando o print para a gente passar para a 8ª questão. Para 8. Acho que vai dar para a gente terminar rapidinho. Não quero me estender muito não, tá? Deixa eu ver aqui. 8. 8. O iodo 131, usado na identificação de distúrbios da tireoide, tem período meia-vida 8 dias. Uma amostra apresenta inicialmente 2 gramas. 2 gramas. Aí ele vai fazer um monte de pergunta. Passados tantos dias, taranã. Então vamos fazer a conta aqui, né? Nós aqui. Bom, o tempo de meia-vida é 8 dias. Tá. Então vamos pensar. Eu tenho uma massa de 2 gramas. Tá bom. Daqui 8 dias, eu tenho 1 grama.
Daqui 8 dias. 8 dias. Eu tenho meio grama. Daqui 8 dias. Eu tenho 0,25. E assim vai a coisa. Né? Tá bom? Gente, como essa massa ela é proporcional ao número de átomos, a gente sabe que uma hora vai acabar a massa. Né? Na matemática, isso é uma PG, né? Uma PG de razão meio. Né? Nas PGs, lá na matemática, como você está trabalhando com um número, por menor que ele fique, ele nunca cai a zero. Ele tende a zero. Né? Mas aqui não, aqui é massa. Tá? Então a A está falsa. Ele fala que após 24 dias tem 1 grama, está falsa. B, ele fala que após 16 eu tenho meio grama, matamos a questão. V. Não sei se é V ou F, peraí. Deve ser V ou F, né? Ou não. C. Ao término de 48 dias, tem meio grama? Não. Falso. Ao emitir uma beta, o iodo se transforma num isótopo de iodo mais estável? Não. Por que a D está falsa, gente? Quando o iodo emite beta, ele não é mais iodo, ele vira outro átomo. O número atômico dele muda. Né? Por isso ela é falsa, a D de dado. Não dá para você falar que existe um iodo mais estável, porque não é nem iodo. Tá? Aí a E também está falsa, porque ao emitir uma partícula beta, o iodo 131 se transforma num radioisótopo com 2 prótons a menos, nada a ver. É um próton a mais e não a menos. Tá? Por isso a E está falsa. Fechamos. Alternativa B. Questão número 9. Aqui, peraí. Por que a D é falsa? Peraí, volta aqui na D de doido. Vamos voltar na D, antes de entrar na outra questão. Olha o que ele fala na D. Ao emitir uma partícula beta, o iodo se transforma num isótopo de iodo mais estável? Não. Porque quando ele emite partícula beta, ele deixa de ser iodo. O número atômico dele aumenta uma unidade. Então, por exemplo, se um átomo X, que tem número atômico qualquer, emitir uma beta, ele deixa de ser o átomo X. Ele passa a ser um outro átomo, que é Z mais 1. Tá? Por isso que ela está falsa. Quando ele fala que o iodo se transforma num isótopo de iodo mais estável, nananina. Então, o problema da frase, na verdade, está nessa palavrinha aqui, ó. Iodo, não. Tá? É isso que está errado. Beleza? Na lista aparece 9, só 9? Tem certeza? É? Sério, eu mandei a lista errada, será para vocês? Deixa eu ver. Aparece até a 8? Deixa eu achar elas aqui. Espera aí. Então. Bom, o pessoal me alertou aqui que, que a lista de exercícios vai até a 8, né? Então, os que eu estou colocando aqui, esses 4 a mais aqui, vai ficar por cortesia da casa. Acho que eu mandei a lista errada para vocês, mandei a lista sem atualização. Tá? Mas depois eu até mando para vocês a outra lista. Ela é igualzinha a essa, tá, gente? Mas tem 4 exercícios a mais. Então, não sei nem se vai valer a pena. Bom, vamos lá. Aqui são perguntas mais de curiosidade, tá? Que às vezes a gente ouve expressões, né, relacionadas a esses termos. Na pergunta 9 é a seguinte: o que são elementos transurânicos? Tá? Lembrando que o urânio tem número atômico 92. Tá? E por que esses elementos têm alta tendência a serem radioativos? E por que o período de meia-vida, em geral, diminui com o aumento do número atômico? Tá? Então, são perguntas meio que correlacionadas. Bom, o que é um elemento transurânico? Os elementos transurânicos são elementos com número atômico acima do urânio. Possuem
número atômico acima de 92. Tá? Tem muito elemento sintético nessa parada. Os elementos com esses números atômicos são muito radioativos, tá? E é justamente por causa desse número atômico que esses elementos são extremamente radioativos, né? A repulsão de próton ali, ela acaba ficando enorme, sem contar o fato de que esses caras têm muitos nêutrons, né? Então, para responder o item B, a gente pode juntar duas coisas, né? Por que esses elementos têm alta tendência a serem radioativos? A primeira razão é alto número de prótons. De prótons. Né? Tanto é que, né, tem muita repulsão de próton, tanto é que esses caras, boa parte deles é emissor alfa. Os caras gostam de emitir radiação alfa, já para diminuir essa intensidade de repulsão. E outra coisa, né? A relação próton, aliás, nêutron-próton é muito acima de 1. A relação nêutron-próton é muito acima de 1. Tá? São as duas observações. Item C. Por que o período de meia-vida, em geral, fica menor quando o número atômico é alto? A razão é simples. Porque quando o número atômico é alto, o átomo é muito radioativo. Ele é muito instável. Se o átomo é muito instável, o tempo de meia-vida dele tende a ser menor. Tá? Então eu posso escrever assim, ó. O aumento do número atômico, o aumento do número atômico aumenta também a instabilidade nuclear. Aumenta também a instabilidade do núcleo. Do núcleo. Ô, gente, tem elemento sintético, por exemplo. Tá? Primeiro que assim, né? Isso não é uma regra. Tanto é que a palavra vem em geral. Tá? Você pega, por exemplo, um grande exemplo de um átomo que tem um tempo de meia-vida super grande é o próprio urânio. O próprio urânio, que é um elemento extremamente instável, né? Quando a gente está falando de elemento com tempo de meia-vida curto, gente, a gente está falando de elemento que tem tempo de meia-vida minutos, segundos. Tá? São extremamente instáveis. Não dá nem para você usar esses elementos assim para nada. Não dá nem para fazer um quimioterápico, por exemplo, para ele, um radioterápico. Porque não dá nem para você acondicionar o medicamento, percebe? Por exemplo, o caso do urânio, né? Só um minutinho. No caso do urânio, ele pode ser usado como radiofármaco, né? Por exemplo, para tratamento da tireoide e tal, porque ele tem um tempo de meia-vida longo, 8 dias, né? Então, o paciente recebe a dose, ele atua, mas depois vai embora. Então, tem que ser um tempo de meia-vida bom, né? Ele não pode ser um tempo de meia-vida curto, para que você não consiga administrar o paciente, né? E também não pode ser um tempo de meia-vida muito longo, para que a substância não fique ali no corpo do cara emitindo radiação, né? Tá? Beleza? Tá aí. Vamos para a próxima, então. Pode printar, questão 10. Questão 10. O trítio é isótopo do hidrogênio que tem número de massa 3. Escreva a equação na qual o trítio se funde com o átomo de deutério e tem a liberação de um nêutron e de um elemento desconhecido. Ele quer que a gente identifique o elemento. Então, eu quero pegar um átomo de trítio, que é o hidrogênio, com massa 3, e fundir com deutério, que é o hidrogênio de massa 2. Tá? Ele fala que nessa fusão há liberação de um nêutron. Opa, perdão, gente. Aqui é 0.
Vai ter liberação de um nêutron e um elemento X. Bom, gente, esse elemento X só pode ser o hélio. Por quê? Porque se você tem um próton aqui e o outro próton aqui, o elemento formado tem que ter 2 prótons. Ó, 2. Pronto. Né? E ele tem que ter 4 nêutrons. Por quê? Porque um nêutron, veja, aqui você tem... Aliás, 4 não, né? 2. Por quê? Aqui você tem 2 nêutrons no trítio, né? Aqui você tem um nêutron. Um nêutron. Considerando que um nêutron veio parar aqui, certo? A gente tem 2 neutrinhos aqui. Então, o número atômico dele é 4. Pronto. Mas, se quiser colocar para ficar bonitinho, energia. Energia. Tá? Beleza. Vocês viram que a radiação gama nem aparece, né? Nas questões assim, de decaimento, tá? Só ficar atentos nas questões de múltipla escolha, né? Porque uma hora ou outra ele pode citar a radiação gama. Então, radiação gama, radiação eletromagnética, não causa transmutação, tá? Mas é perigosa. Fechou? Vamos para a questão número 11. Printaram aí já, gente? Vou passar para a questão número 11. Para a gente ir já fechando. Ai, que bom que deu para trabalhar tudo num dia, né, gente? Fiquei feliz agora. Eu tava meio preocupado. Tudo bem que eu dei uma aceleradinha, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Pá. Aqui é para a gente relacionar coluna com coluna. O que você está enxergando aqui? O que é cada uma delas? Tá? Beleza? Então, você tem na coluna da direita transmutação artificial, desintegração radioativa espontânea, fusão nuclear e fissão nuclear. Assim, não querendo pressionar vocês, tá, gente? Mas se vocês conseguem relacionar essas 4 coisas, vocês entenderão a aula. Né? Porque eu acho que assim, o mais relevante dessa aula é fazer o aluno olhar para essas equações e entender o que cada uma delas quer representar. Então, assim, uma dica é começar pelas mais fáceis. Né? Por exemplo, a fusão nuclear é aquela que ocorre quando átomos geralmente pequenos, né? Então, no caso, hidrogênio, por exemplo, acabam formando um átomo mais pesado, que é o caso do hélio, por exemplo. Tá? Então, a gente poderia, para a fusão nuclear, a gente botar a reação 1, né? Que eu tenho aqui, ó, hidrogênio virando hélio, mais o pósitron, mais a radiação gama. Então, isso aqui é uma fusão, tá? Um tipo de fusão nuclear. Tá. Aqui você tem urânio sendo bombardeado, né? Bombardeado. Então, isso aqui não é um processo espontâneo. Isso não é um processo espontâneo. Tá? Isso aqui está com cara de fissão nuclear. Né? Essa é a equação de fissão nuclear, inclusive, da bomba. Tá? Urânio virando bário, criptônio e nêutron. Tá? Então, fissão. Fissão. Seria o 2. Tá? Aí sobrou desintegração espontânea e transmutação artificial. A transmutação artificial, gente, a gente pode relacionar ela com a reação 3. Eu peguei um alumínio, que não é um átomo radioativo, e transmutei ele. Eu tive que fazer um bombardeamento. De fato, é um bombardeamento. Ah, mas Dan, você não pode falar que isso é uma fissão? Não, porque eu só produzi um outro núcleo, né? Você percebe que na fissão, propriamente dita, o núcleo quebra em 2. Bário mais criptônio. Tá? Então, é um pouco diferente. Aqui a gente vai falar que é uma transmutação artificial. Transmutação artificial. Opa, artificial. A transmutação artificial seria a 3. Beleza? E a radiação, a desintegração radioativa espontânea, é a 4. Espontânea é a 4.
Tá bom? Beleza? Fiquem atentos, né? Porque assim, por que eu quis fazer essa aula um pouquinho mais extensa? Porque geralmente no cursinho, o professor fala alfa, beta e gama, acabou. É uma aula para alfa, beta, gama, é uma aula para tempo de meia-vida e não dá tempo de falar um pouquinho de fissão, fusão. Então, se vocês conseguirem guardar essas equações, assim, não que você tenha que decorar, mas bater o olho e reconhecer, você já está na frente da galera, tá? As questões mais difíceis, vocês vão ter mais chance de acertar, tá? Beleza? Então, vamos para a questão número 12. A questão número 12 é uma questão de fissão, tá? O reator atômico instalado em Angra dos Reis é do tipo PWR, reator de água pressurizada. O seu princípio básico consiste em obter energia através do fenômeno da fissão nuclear, em que ocorre a ruptura de núcleos pesados em outros mais leves, liberando grande quantidade de energia. Esse fenômeno pode ser representado pela seguinte equação nuclear. Bom, tá aí a equação. Ele quer o número atômico e o número de massa do nosso elemento. Tá? Então, vamos lá. É balancear a reação. Então, eu tenho um nêutron. Peraí. Vamos balancear aqui. Ó. Você tem um nêutron, um zero, que vai reagir com urânio. 9,2,235. Então, vamos começar a balancear a reação. Ó, aqui você tem 0 próton e tem um nêutron. Tá? Aqui você tem 92 prótons e 143 nêutrons. Então, isso tem que ser mantido do outro lado. Isso tem que ser mantido do outro lado. Então, eu vou ter césio 55, 144. Então, aqui nós temos, veja, vamos fazer a continha. Eu tenho 55 prótons. Então, quer dizer, daqueles 92, 55 vieram para aqui, certo? Agora, vamos calcular o número de nêutrons. É 44 menos 155, que dá 89, é isso? 89 nêutrons. Tá. Mais o nosso elemento T, mais 2 nêutrons. Então, 2 nêutrons. Pronto. Tá aqui. Agora eu vou balancear. Tá? Bom, número de prótons. Se eu tinha 92 antes, agora eu tenho 55. Então, o nosso elemento ele tem que ter 37 prótons. Pronto. 37 prótons. Então, o nosso elemento tem número atômico 37. Agora eu faço com os nêutrons. Né? Do primeiro lado, eu tenho 144. Certo? Menos 89 do isótopo, do césio, menos 2 da 53. Então, aqui tem que ter 53. Confere aí. 53 nêutrons. Tá? Então, aí o número de massa dele vai dar 53 mais 37. Na 90. Tá? Então, o nosso elemento ele é 37,90, alternativa B. B. Tá bom? Belezinha? Ganhamos aí 4 exercícios de presente, né? Que não tinham na lista. Mas também não mudou muito, tá? Perguntas, gente. Acho que para mim aqui fechei minha cota de aula.